Oi, gente, vamos começar mais uma aula, aula de geografia, porque esse conteúdo ele foi dividido em algumas etapas. Bom, hoje nós vamos falar da manutenção da vida. E o que é isso, a manutenção da vida? Hoje, como vamos estudar sobre a manutenção da vida, vocês vão observar que o livro de vocês, quando vocês virar a página, só tem uma atividade, mas a próxima aula ainda teremos continuidade ainda sobre esse conteúdo que nós vimos e que está aos pouquinhos. Então, falando sobre a manutenção da vida, nós temos os recursos. Bom, os recursos para a manutenção da vida dos seres humanos são eles, ó, o sol, a água, o ar, o solo, as plantas e os animais. Então, quando nós começamos ciência, geografia, são disciplinas que a gente vamos nos deparar com esses recursos que os seres vivos são dependentes. Mas, tia Josélia, os animais, eles também são seres vivos, as plantas são seres vivos, sim. Mas aí a gente estamos estudando justamente esses recursos como manutenção para a vida dos seres humanos. Vamos lá, o sol. Por que o sol é importante? O sol é necessário para estimular a produção de vitaminas essenciais aos animais. Bom, mas a gente sabe que não é só isso. Mas por que ele trouxe o sol como de trazer, justamente estimular a produção das vitaminas nos animais? Bom, os animais para nós vai ter uma grande utilidade. Não que o sol não tenha uma utilidade para a gente, não seja necessária a nossa manutenção. Por quê? Se a gente for observar, o sol nos aquece, o sol ilumina. Imagina só, então são muitas a manutenção que ele traz para nós seres humanos. Porém, ele vai estimular a vitamina necessária para essenciais para os animais, a vida dos animais. Nós temos também a água, ó, o sol, e agora a gente vai para a água. A água é um elemento essencial para todas as espécies vivas encontradas nos mares, rios, lagos, oceanos. A gente viu na aula passada justamente tratando sobre isso, sobre a água. Então, a água é necessária. Sem água ninguém vive. Aí você pode dizer assim, a gente vive sem sol? É claro que a gente precisa ser aquecido. Então, todos os recursos são necessários para a manutenção da vida. E a gente tem o ar. O ar é indispensável, pois sem ele não respiramos. Bom, nós não podemos viver sem sol, não podemos viver sem água, não podemos viver sem o ar. Claro que não, porque nós precisamos desses recursos justamente do jeitinho que ele está aí. Eles são necessários. E a gente vai ver que, como a gente está vendo essa manutenção para a vida dos seres humanos e que os outros seres vivos, nós precisamos dele muito mais do que eles precisam de nós. Vamos lá. Aí nós temos, depois do sol, a água, o ar, nós temos o solo. Do solo retiramos os alimentos que consumimos e construímos nossas moradias. Então, quando a gente fala sobre a poluição do solo, que o homem faz tantas coisas, polui as águas do rio, que vai embora lá para o leito e contamina todo o solo, tudo isso é ruim. Por quê? É do solo que precisamos retirar o nosso sustento, os nossos alimentos. Bom, a gente vai ver como nós dependemos, uma coisa depende da outra. Depois nós temos os animais. São fundamentais para manter o equilíbrio ecológico. Bom, a gente já viu quando a gente estuda, temos alguns animais que eles são devorados por outros animais. Às vezes nós temos pragas nas plantações, então nós temos outros animais que vai lá na plantação e que, mesmo sem nenhum tipo de veneno, alguma espécie, eles fazem um controle ecológico lá naquela plantação ou em determinada área. E a gente vai também entender que as plantas, nossa principal fonte de alimentos. Bom, as plantas. Mas, tia,
Nós comemos os animais, sim, mas nós não só comemos carne. A carne, ó, essa proteína é colocada no nosso prato, mas nós temos mais recursos que tiramos lá das plantas do que propriamente do animal. Porque se você botar o feijão, o arroz, a farinha, tudo isso, qualquer tipo de semente, tudo isso é necessário termos uma plantinha para termos esse alimento. Além do mais, nós temos também a matéria-prima. Nós temos perfume. Então, a matéria-prima que fez esse perfume saiu de dentro da natureza. Tivemos uma plantinha que foi tirada de lá, foi tirada dela em indústria, é claro, sua essência e virou o perfume que nós usamos. Nós temos os remédios que são feitos à base de planta, nós temos outras coisas. Nossas casas são construídas, claro, não sei nem se eu coloquei isso aqui, não coloquei. Sim, nossas casas são construídas no solo, nesse solo. Porém, para construirmos nossas casas, fazemos as construções, nós precisamos justamente, ó, de recursos, de matéria-prima saído lá, ó, do meio das plantas, a madeira e outras coisas que são feitas justamente por conta das plantas. Bom, gente, só temos uma página para fazer essa atividade e está aqui no seu livro didático, ó, a página 333 e 38, que a Josélia não colocou aqui. Dúvida, você liga para mim no número que vocês já conhecem, todo mundo já tem, que a Josélia já conversa segunda, quarta, sexta-feira, de 2 às 5 horas da tarde, certo? E a nossa próxima aula, provavelmente nós vamos finalizar o nosso livro didático. Boas atividades para vocês, façam as atividades, certo? Cheiro para vocês!